nossos filhos. Ficamos um período muito agradável ali, onde foi muito bom. Eu me ouso dizer que foi a melhor férias da minha vida, desde quando eu me conheço como pastor, onde nós pudemos desfrutar de muita comunhão e com saudade dos irmãos. Mas eu percebo que quando há fatos não há argumento, que a igreja não está com muita saudade do pastor, né? A igreja vazia em um culto de sexta-feira, a igreja vazia em um culto de sexta. Então, eu posso presumir que haja vezes eu estava com saudade desse velho pastor. Mas eu e minha família estávamos com saudade da igreja. Grato a Deus, já acumulei. Já nos encontramos aí pelos meses da semana. E também todos os irmãos de Simária Massa também. Povo de Deus, aleluia. Eu quero vos convidar nessa noite. Procurarei não ser extensivo. Aleluia, pois o culto tem hora para acabar. Mas eu vos convido a abrir a palavra do Senhor. Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 46 em diante. Aleluia. Lamentações, capítulo de número 3. Aleluia. Verso de número 46 em diante. Glória seja dada a Jesus. Lamentações, capítulo de número 3. Aleluia. Verso de número 46 em diante. Os que acharam, digam amém. Amém. Pouca gente achou. Lamentações, capítulo 3. Verso 46 em diante. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Lamentações 3, 46. Glória a Jesus. Os que acharam, digam amém. Amém. Que nos diz assim a poderosa, infalível palavra do Senhor. Glória seja dada a Jesus. Lamentações 3, 46 em diante, que diz assim: todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós, temor e cova vieram sobre nós, ruína e destruição, torrentes de águas correm nos meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram sem parar, sem descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Verso 49. Os meus olhos choram sem parar, sem descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Me ajude na leitura. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Mais uma vez. Até que. Só mais uma vez para ficar bonito. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Aleluia, aleluia. Sente aí no banco, sente dando glória a Deus e sente aí dando aleluia. Senhor nosso Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez neste dia, Pai amado, ó Pai querido, coloca a minha vida nas tuas mãos, ó meu Senhor, reconhecendo toda a minha limitação humana, reconhecendo, ó Deus vivo, que eu não sou nada, que sou um homem falho, pecador, que careço da sua misericórdia. Ó Deus, portanto, nesta noite, ó meu Senhor, como já fizeram a oração durante o dia, se porventura de alguma maneira, de alguma forma falhei contra o Senhor, ó Deus, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, me perdoa, meu Senhor, para que eu esteja habilitado em nome de Jesus para ministrar a tua palavra mais uma vez nesta noite, para que a tua palavra na minha boca, meu Senhor, ó Deus, tenha o poder que ela foi definida, meu Deus, em nome de Jesus, para que aqueles que entraram por essas portas, meu Deus, aflito, carente, ó
morte, para que eles saiam daqui nessa noite fortalecidos, para que o teu Espírito, ó Deus, seja para com eles, para que aqueles que estão aqui nesta noite contrito, sejam, aleluia, recepcionados pelo Espírito Santo, que caia por terra nesta noite toda a expectativa humana lançada sobre a minha vida, e que toda a expectativa nesta noite, ó meu Senhor, seja levada somente ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Aqueles que assim acreditam, digam graças a Deus. Se nessa noite, amados e queridos irmãos em Cristo, se eu tivesse nessa noite que rotular, se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, o tema da mensagem seria para nós outros olharem para os céus. Se nesta noite eu tivesse que rotular esta mensagem, o tema da mesma seria olharem para os céus, olharem, aleluia, para os céus. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Eu não gosto dessa estratégia, eu não gosto, aleluia, dessa estratagema, mas vire para o seu irmão aí e diga para ele olhar para o céu, diga para ele olhar para o céu, diga para ele olhar para cima, mande que ele olhe para cima, aleluia. Se ele estiver desapercebido, bote o dedo assim para cima e diga para ele olhar para o céu, olhar para o céu, aleluia. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Lamentações, 25º livro da Bíblia, com seus 5 capítulos e 154 versículos, o livro de Lamentações, amados e queridos irmãos, é escrito no tempo aproximadamente 586 anos antes de Cristo. O livro de Lamentações, amada igreja do Senhor Jesus, é um livro singular em toda a Bíblia Sagrada, porque nós sabemos muito bem que dentro da cultura judaica existem 5 livros que eles têm como referência: Ruth, Esther, Eclesiastes, Cantares e também o livro de Lamentações. Esses 5 livros que eu vos citei nessa noite, eles são livros que têm uma singularidade especial entre os judeus, para que você entenda dentro da liturgia judaica que acontece durante todo o ano. Esses 5 livros, eles são lidos, aleluia, em tempos específicos, dentro de tudo aquilo que o judeu usa para fazer lembrança de fatos que ocorreram. Para que você tenha uma ideia, no 9º dia do mês de Abib, que corresponde, aleluia, meados do mês de julho, o livro de Lamentações, aleluia, ele é lido, aleluia, nas sinagogas, ele é lido, aleluia, diante do povo. As famílias fazem apreciação dentro deste livro de Lamentações. O livro de Lamentações, amados e queridos, ele vem, aleluia, dentro do seu bolso, trazendo uma referência, trazendo a memória do povo judeu, um período que foi tão miserável, um período que foi tão vergonhoso, que este livro de Lamentações, para que você se situe nessa noite e atende comigo na pregação. Este livro de Lamentações, missionária Solange, ele é escrito em um período em que o profeta Jeremias, ou o profeta Jeremias, que veio da tribo de Anatote, que era uma tribo sacerdotal, que ficava ao nordeste de Israel, de Jerusalém, aproximadamente 6 quilômetros. Observe aqui nessa noite, nós sabemos muito bem que nenhum profeta na Bíblia Sagrada teve um ministério como o ministério do profeta Jeremias. Nenhum profeta de toda a Bíblia, ainda que você se assemelhe, ainda que você curta o profeta Daniel, ainda que você goste do profeta Ezequiel, ainda que você curta o profeta Amós, no capítulo de número 7, quando narra o prumo que estava descendo sobre o povo de Deus, ainda que você curta o profeta Joel, ainda que você curta o profeta Abacuque, na sua torre de vigília, onde ele chora
Senhor, no capítulo 3, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia. Era o profeta Abacuque tentando rodar, tentando interceder a Deus pelo povo. Você pode gostar do profeta Isaías em toda a sua característica de falar sobre, aleluia, a vida do Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente 750 anos antes de Jesus nascer, Deus já havia vaticinado, Deus já havia revelado de que aquele que nasceria de uma virgem. Isaías 7,14: pois a virgem concederá e dará luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. 750 anos antes, Deus já tinha colocado o nome do seu filho. A expressão Manuel significa Deus conosco, Deus compreendo, Deus compreendo, Deus comigo, Deus com filho, Deus com mago, Deus com gordo, Deus com todos aqueles que quiserem aceitar o seu filho. Você pode nessa noite dizer: eu gosto do profeta Micaías, que também profetizava em calabouço. Você pode dizer: eu gosto de Miqueias. Você pode ter o seu profeta, mas é conhecido de todos os rabinos, ou de uma maior parte, se me permita, que nenhum homem sobre a face da terra recebeu um ministério mais esmagador, um fardo mais pesado do que o profeta Jeremias. Isso é conhecido dentro da cultura judaica, que nenhum profeta foi semelhante ao profeta Jeremias. Nenhum homem carregou sobre seus ombros, nenhum homem carregou, aleluia, este peso de profetizar ao povo que não queria saber de Deus. O ministério do profeta Jeremias é um ministério de perseguição, é um ministério, aleluia, e o profeta chega dizendo a célebre frase: tu me iludiste, iludido eu fiquei, foste mais fortes do que eu e prevaleceste. O profeta está trazendo, aleluia, de que tudo quanto Deus falar a seu respeito não estava se cumprindo. Ele não queria ser profeta, porque tudo que os profetas recebiam era morte por falar a verdade. Ele não queria ser profeta, porque ser profeta naquele período era um período de perigo, não somente para a sua vida, mas para todos aqueles que lhe rodeavam. Algumas vezes esbofeteado na face, outra vez jogado em uma cisterna. Falta de tempo para narrar a história desse profeta. Não obstante a isso, eu lembro que há quase 30 anos atrás, um homem que já dorme no Senhor, por o nome de Clédio de Souza Machado, ele sendo evangelista da igreja metodista Wesleyana. Na época nós éramos somente membros, e Deus tomando em profecia em um culto de quinta-feira, ele me olhou nos olhos e disse assim: assim lhe diz o Senhor, o teu ministério, homem, será igual ao ministério de Jeremias. Muito você vai chorar, você vai pregar e ninguém vai querer lhe ouvir, você vai pregar a verdade e vão lhe rejeitar. Eu não era nem diácono ainda, mas para surpresa maior, do jeito que Deus usou a boca daquele homem, o meu ministério foi desenrolando. Eu prego a verdade, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir as verdades de confrontação. Até mesmo na igreja que eu pastoreio, o ministério do profeta Jeremias era esse ministério, aleluia, ministério, aleluia, árduo, ministério, aleluia. Eu deixo eu lhe dizer uma coisa nessa noite: se não tiver dificuldade, se não tiver obstáculo, não é chamado. Todo chamado de homem e mulher de Deus, diaconisa Elaine, tem barreiras a serem transportadas, tem adversários que se levantam. Todo
meio, se não tem dificuldade em missões, não é chamado. Muitos por aí, aleluia, querem viver uma evangelho light, querem ter o nome de profeta, mas não profetizam nada, não botam, aleluia, as palavras que o Senhor colocou no seu coração. Assim era o ministério de Jeremias, um ato ministério. Mas observe uma coisa, Diácono Romei, você vai perceber que na Bíblia Sagrada não existe lamentações de Daniel, na Bíblia Sagrada não há lamentações de Ezequiel, na Bíblia Sagrada não tem lamentações, aleluia, de Miqueias, de Micaías, não há lamentações de Sofonias, não há lamentações de Abacuque, não há lamentações de Joel, não há lamentações de Oséias. Em toda a Bíblia Sagrada você vai percebendo que nenhum profeta foi necessário escrever, mas o livro de Romei, presbítero Santo Júnior, para dar um cumprimento ao seu primeiro cilindro. Mas aqui no profeta Jeremias nós observamos que a coisa estava tão feia, a coisa estava tão negra, que o profeta, ele correu para as lamentações. Ele viu que o seu primeiro cilindro, que o seu primeiro rolo não havia surtido efeito algum. Ele corre agora para o livro de Lamentações, conhecido maiormente pela Septuaginta por Lamentações de Jeremias. Esse livro de Lamentações aqui está expondo o sentimento do profeta. O livro de Lamentações aqui está trazendo a nome de tudo quando o profeta sofria, de tudo quando o profeta chorava. O profeta Jeremias, amados e queridos irmãos, ele está pregando nos 40 últimos anos do reinado do Som, que era justamente no período que vinha Nabucodonosor com a máquina mortífera, me permita a expressão, chamada de Babilônia. A Babilônia, amados e queridos irmãos, era um rolo compressor que tinha destruído todo o mundo antigo. A cidade de Babilônia, em toda a sua estrutura geográfica, ela se diferenciava de todas as outras. Eu estava ainda nessa madrugada vendo alguma coisa para missionária, e nós ficamos maravilhados com os jardins suspensos de Babilônia, do qual Nabucodonosor havia feito para sua esposa, porque ela lembrava do jardim que existia na sua terra. Sendo ela agora esposa de Nabucodonosor, ela tinha o desejo de ver novamente. Nabucodonosor gastou uma fortuna e construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era os jardins suspensos de Babilônia. A cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, estava rodeada entre o rio Tigre e entre o rio Eufrates. Mas observe aqui o apogeu desta cidade, presbítero Santo Júnior. A cidade de Babilônia, ela simplesmente era uma fortaleza, aleluia, fixada entre rios. Você sabe muito bem, você é estudioso de Bíblia, os muros de Babilônia tinham mais de 100 metros de altura e tinham aproximadamente 26 metros de comprimento, a ponto de que poder dar volta com 2 carruagens de guerra em cima do muro de Babilônia, para se mexer o ferrolho das portas de bronze de Babilônia. Diácono Romei, era necessário 6 homens para movimentar o ferrolho de um dos portões de bronze. Era magnitude, era magnificência
sobre o povo. Era Deus que estava entregando o povo às suas escolhas. Olhe para cá, por favor. O povo não queria saber de Deus. O povo não queria de forma alguma adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O povo havia se esquecido da aliança no Sinai. O povo havia se esquecido das promessas que Deus havia feito. O povo esqueceram das promessas feitas no livro de Devarim, conhecido como livro de Deuteronômio. O povo estava agora adorando outros deuses, e Deus levantava os profetas madrugando e orando para avisar o povo que a ira de Deus viria, que Deus estava indignado. Assim estava o profeta Jeremias falando para o povo: vem o grande mal do norte, vem a grande ira de Deus sobre a terra. Deus está irado, convertei-vos os vossos corações ao Deus Todo-Poderoso. Adorai aquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Voltai, 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 voltai ao Senhor. Arrependei-vos, como de comandava sono. Arrependei-vos, aleluia. Mas o povo não queria ouvir, o povo não queria saber de se voltar para Deus. Viviam nas suas concupiscências. Observe aqui que no livro de Lamentações, capítulo de número 5, do verso de número 16, a expressão quando ela é lida, no meu coração ele acelera, o meu coração sai do ponto. Lamentações capítulo 5, verso número 16, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Oh, aleluia. Observe a metáfora ou simbolismo. A coroa representa a realeza, a coroa representa o sacerdócio real. Mas Jeremias diz em Lamentações: caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque nós pecamos. Não obstante a isso, no capítulo de número 3, do verso número 29, aí o profeta Jeremias, ele traz uma possibilidade, ainda que improvada: esconde o teu rosto no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Se nós formos entender acerca de figura de linguagem, ele está dizendo: bota o joelho no chão, bota a cara na terra, mistura de onde tu veio, bota a cara no que tu é pó, tu não é nada. Sumilha, bota a cara no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Talvez assim ainda haja esperança. Lamentações, capítulo número 5, do verso número 10. Olha o que o profeta diz acerca do cerco que estava sobre a cidade de Jerusalém. Os caldeus, aleluia, como feras do campo. Os caldeus, como leopardo que muito corre, como leão, como urso que sai para buscar a sua presa. Os caldeus, como a morte que estava à espreita, e o povo dentro dos muros. E ele diz no capítulo 5, do verso 10: nossa pele está abrasada como fogo, nossa pele está escurecida por causa do ardor da fome. Olha o que o profeta está dizendo: a fome que nós sentimos dentro dos muros de Jerusalém deixou a nossa pele preta, deixou a nossa pele enegrecida, a nossa pele ficou negra por causa da fome. A fome tirou toda a vitamina do nosso corpo, por isso nós estamos enegrecidos. Jeremias, Lamentações, capítulo 4, verso 8. Veja bem o que ele diz. Observe aí: mas agora escureceu-se o seu parecer, mas
nossa pele, ela secou-se, tornou-se como um pau, ficou grudada nos ossos. É como se fosse Ezequiel 37, um vale de osso seco. Assim estava, aleluia, o povo de Jerusalém. Por isso que nesse livro de Lamentações, Jeremias, por intermédio de 5 provérbios, de 5 poesias, melhor dizendo, ele está falando acerca do estado. Observe o que diz a Bíblia, Lamentações 4:49, está escrito assim: os meus olhos choram sem parar e sem descanso. O profeta está dizendo que ele não para de chorar, vendo a situação que está os seus patrícios, que está os seus entes queridos. A situação era tão vexatória, a situação daquela chamada menina dos olhos de Deus, da princesa do mundo antigo, era a situação de miséria, era a situação de derrota. Jeremias capítulo de número 9, verso número 1, quisera Deus a minha cabeça fosse como uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Eu não sei se você está entendendo porque foi escrito o livro de Lamentações. Eu não sei se o teu coração acelera, eu não sei se o seu coração também, mas é uma situação miserável, homens do altar, é uma situação vexatória para o povo que Deus tinha promessa. É uma situação, aleluia, que me assombra quando eu paro para ler acerca do cativeiro babilônico. Eu chego a chorar quando eu leio no livro de Salmos, eles fazendo um relato de como era lá em Sião, de como era a adoração do templo, mas agora eles eram levados cativos, levados para a outra nação. 70 anos de cativeiro, 70 anos. Não é necessário, como eu costumo dizer, ser teólogo, ser bacharel, para você entender que a situação ela estava vexatória. Mas o tema que eu coloquei na mensagem é olhar para os céus. O tema é olhar para os céus. Observe, aleluia, o que o profeta diz no verso 50 do capítulo, do verso 50 do capítulo 3, até que o Senhor atente e veja dos céus. O profeta está trazendo em meio a tanta desgraça, em meio a tanta morte, uma possibilidade da situação ser mudada. Me permita aplicar para vós outros nessa noite. Eu não sei como você passou pelaquela porta, eu não sei como você aqui chegou, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: olhai para os céus, olhai para os céus, aleluia, olhai para os céus, olhai para cima, olhai para a parte superior. Nós entendendo, buscando na Bíblia Sagrada, alguns chegam a mencionar que existe aproximadamente 7 tipos de céu, e olha que eles, para fazer tal coisa, eles chegam, aleluia, a fazer conduções, eles chegam a fazer, aleluia, quase que mágica, para provar que existe 7 céus. Mas pela a Bíblia Sagrada nós entendemos que existe somente 3 tipos de céu. Existe somente 3 tipos de céus na Bíblia. Observe que os 3 tipos de céu, eles são conhecidos dentro do grego
Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Efésios capítulo número 6, verso número 12: pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra todo o principado, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, ele está mencionando que a nossa luta não é contra nós outros, quem prega mais, quem louva mais, quem dizima mais, quem é mais bonito, quem tem o melhor sapato, quem tem o melhor tamanco. A nossa luta não é contra nós outros. Paulo está dizendo aos Efésios que a nossa luta está contra aqueles que habitam as regiões celestes, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso que agem nas regiões celestiais. É o primeiro céu do que a Bíblia menciona. Efésios capítulo de número 3, no verso número 10, está escrito assim: foi assim que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, das potestades. Aleluia. Paulo está dizendo que tudo quanto a igreja faz, a sabedoria que Deus delegou para a igreja, que seja agora. Olha o que Paulo diz: que seja agora, que seja agora, que seja agora conhecida dos principados, das potestades que agem nas regiões celestiais. Me permita a carona, Tiago capítulo 2, do verso 19: crês tu que Deus é um só? Pois fazes muito bem, porque os demônios, eles também creem e estremecem, os demônios, eles estremecem. Oh, aleluia, oh, aleluia. Que seja agora manifestado a graça e a sabedoria de Deus na igreja, entre os principados, entre as potestades. Sabe o que Paulo está dizendo? Os demônios sabem que o poder não está no espiritismo, o poder não está na Umbanda, o poder não está na igreja católica, o poder não está nos mormons, o poder está na igreja de Cristo, na igreja de Cristo. Deixa eu ver se tem igreja. Eu vou lhe dar 5 segundos para você adorar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Foi Jesus Cristo quem disse, Lucas capítulo 10, verso número 18: e vi Satanás como um raio cair do céu. Observe que o primeiro céu que eu vos falo é onde está o diabo, é onde está Satanás, é onde estão os demônios. A Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo número 12, do verso número 7, está escrito assim: e houve batalha no céu de Miguel e o dragão e seus anjos. No verso número 8 de Apocalipse número 12, e houve batalha travada, mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que houve um samba de tapa, que vai haver um samba de tapa lá em cima, e que o diabo vai sair de lá com a quente e outra fervendo. Oh, aleluia. Olhai para o céu, igreja. Olhai para o céu, aleluia. Olhe para cá, cooperadora Cresce. Há um segundo céu que é conhecido como Mesorânios. Esse Mesorânios aqui é o céu que não é o céu das nuvens, que
esse mesorônio, que conhecido como céu intermediário, é o céu que fica entre o primeiro e entre o terceiro céu. Esses mesorônios aqui, nós encontramos ele na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, do verso número 40, do verso número 41. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Mas há uma coisa interessante aqui. Nós sabemos que o telescópio foi inventado por Galileu Galilei. Ele inventou o primeiro telescópio, o qual levou o homem a perceber a lua, a perceber as estrelas, a perceber o sol, a perceber os cometas, a perceber os meteoritos, a perceber a Via Láctea. Telescópios como o telescópio Hubble, o telescópio da NASA, de uma potência admirável, que consegue vislumbrar galáxias de bilhões de anos-luz, a qual o homem necessitaria para chegar na galáxia dessa. Aproximadamente uma nave que iria demorar mais de 30 mil anos para que ele chegasse lá nessa Via Láctea, para que ele chegasse nessa nova galáxia, e demoraria uma nave que percorresse 49 mil quilômetros por minuto. Era o tempo para chegar nessa nova galáxia. Observe aqui que através do telescópio é que os homens conseguem descobrir essas coisas. Mas a Bíblia Sagrada, é por isso que eu amo a Bíblia. O apóstolo Paulo, sem microscópio algum, 1 Coríntios capítulo 15, verso 40, verso 41, ele diz assim: e a corpo celeste e também a corpo terrestre, uma é a glória do celeste, outra é a glória dos terrestres. Olha o que Paulo diz no 41, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. E ele diz assim: uma estrela difere de glória de outra estrela. Pura cosmologia moderna. Paulo olha para o céu e o Deus que fez todas as coisas diz para ele: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere para outra de glória em glória. Oh, aleluia! Se você tivesse entendido, você tinha exaltado ao Deus vivo. É o céu, aleluia, é o céu das estrelas, é o céu da lua, é o céu do sol, é o céu da Via Láctea. O segundo céu é o céu mesorônios, é o céu que eu vos falo dessa noite. A Bíblia Sagrada me permita, Isaías capítulo número 47, no verso número 13: cansaste na multidão dos teus conselhos, levanta-te agora os teus astrólogos, que contemplam os astros, os que nas luas prognosticam o que há de vir sobre ti. Olha o que o profeta está dizendo: consulta agora os astrólogos, consulta agora os feiticeiros, consulta agora aqueles que olham para a lua, aqueles que olham para o sol e fazem prognóstico, e vão ser prognosticadores acerca do teu futuro, acerca da tua vida. Obviamente que o profeta está sendo irônico, porque ele está dizendo aqui que o povo de Deus estava consultando astrólogos, estavam consultando feiticeiro, pessoas que buscavam conselho das estrelas, pessoas que buscavam conselhos da lua, que admiravam o sol. Eu tenho, aleluia, uma coisa para lhes dizer: em pleno século 21, ainda existe em nosso meio aqueles crentes que gostam desse negócio de consultar astrólogo. Tem crente que gosta de signo. O meu signo é leão, o meu signo é aquários. Segundo o horóscopo do dia, eu vou ser feliz até o final de semana. São crentes macumbeiros, são crentes que consultam
aleluia, no sol. Observe aqui nessa noite que este segundo céu, onde diz o salmista, Salmo de número 147, do verso de número 4, ele fixa o número das estrelas, a cada um dá um nome. Olha o que o salmista diz, ele colocou lá no céu cada uma das estrelas, e a cada um ele deu um nome. Eu não sou a favor de horóscopo, eu não sou a favor, aleluia, de signo, mas Deus fez uma promessa a Abraão, e Deus falava com Abraão tete a tete. Deus falou a Abraão: sai da tua tenda, sai da tua tenda, Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Olha tu agora para as estrelas, tu contempla, Abraão, as estrelas lá no céu, vê se tu pode contar cada uma daquelas estrelas. Deus conhece o nome de cada uma. Ele já perguntou para Abraão: tu conhece, Abraão? Tu consegue contar? Abraão disse: meu Senhor, infelizmente eu não posso. Aí Deus diz: pois é, Abraão, assim será a quantidade da tua descendência, assim será aqueles que sairão de ti, eles não terão, aleluia, com que alguém conte. Não há possibilidade de se contar. Mas olhe para cá, eu já estou no crepúsculo da mensagem. Olha que eu teria aqui mais uns 45 minutos de uma boa conversa bíblica com vós outros. Vim para o Senhor e diga para ele: olhai para o céu. Diga para ele, diga para ele, diga para ela, diga para quem está atrás de você: olhai para o céu, aleluia, olhai para o céu. Você já percebeu, missionária, que todo mundo que está triste anda sempre cabisbaixo? Você já percebeu que quem está com a autoestima baixa, ele não consegue levantar a cabeça, ele não consegue andar com o nariz erguido, ele chega na igreja cabisbaixo, e cabisbaixo ele fica. Ela chega na igreja cabisbaixa, e cabisbaixa ela fica, até demora um pouco mais na oração, para que ninguém olhe para a sua face. É porque está olhando para baixo, é porque está olhando para as coisas que estão no nível da terra, para as coisas que estão nesse nível meu e nesse nível seu. Mas olhe para cá, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, oh, bendito seja o nome de Cristo, oh, aleluia. Se alguma coisa diferente acontecer, se a minha família saberá, fica tranquilo que foi vontade de Deus. Se até o término desse culto aconteceu uma coisa diferente, que até alguns vinham a chorar, fica tranquilo que tudo está na vontade de Deus, tudo está no controle de Deus, aleluia, tudo está no controle de Deus. Olhai para o céu, olhai para o céu, igreja. O terceiro céu que eu nos falo nessa noite é conhecido como Eporâneos. O céu Eporâneos, metaforicamente, ele tipifica lições. O céu onde é a morada de Deus, o céu Eporâneos é o céu onde Deus mora. Isso é uma figura de linguagem, isso é uma metáfora, aleluia, aleluia. Isso é uma metáfora que está sendo citado aqui. Observe que o sábio Salomão, segundo a Crônicas, capítulo 6, do verso número 18, observe que Salomão está trazendo a nós outros: mas verdadeiramente habitarás Deus com os homens na terra. Observe que Salomão, ele faz uma pergunta: mas é verdade que porventura habitará Deus com os homens na terra? Na sequência do versículo
ele é uma metáfora acerca da morada de Deus. Por isso que João, capítulo 3, verso 27, João diz assim: ao homem nada lhe será dado, se porventura não vier do céu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tiago, capítulo 1, verso 17: toda bondade, todo dom perfeito desce do céu, desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olhai para o céu, igreja. Olhai para o céu, aleluia. Olhai para o céu, oh glória, aleluia. Olhai para o céu, aleluia. Olhai para o céu, oh bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso número 10, está escrito assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, apareceram dois varões que disseram para eles: oh, aleluia, vestido de vestes brancas, vós varões galileus, por que olhais para o céu? Este Jesus que no céu está sendo oculto, da mesma maneira que ele foi, ele há de vir novamente. Olhai para o céu, olhai para o céu. Deixa eu ver quem está olhando, deixa eu ver quem está olhando, deixa eu ver quem está olhando. Olhai, 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 olhai para o céu, olhai para o céu. Você pode ter entrado aqui olhando para a terra, Deus está lhe dizendo: olha para o céu, olha para o céu, aleluia. É de lá que vem a sua vitória, é de lá que vem a ordem, é de lá que vem a sua vitória. Olha para o céu, olha para o céu, igreja. A Bíblia Sagrada, Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele está dizendo: olhai para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olhai para os céus, aleluia. Olhai para o céu, olhai para a morada do Deus vivo. Olhe para cá, estou ao crepúsculo da mensagem. A situação estava feia por demais, a situação estava complicada, a situação estava muito complicada, mas o profeta, ele disse: aleluia, nós devemos olhar para o céu, porque porventura, olhe se Deus olha para nós. É o que o profeta está dizendo no verso 50 do capítulo 3 de Lamentação. A coisa está feia, a coisa está complicada, mas observamos se porventura Deus olha para nós. Enquanto Deus olha para nós olhamos para o céu, nós olhamos para o céu. Lamentações, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Lamentações capítulo 3, verso 22. Olha que está na Bíblia: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, ele diz: aleluia, 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 nova ação a cada manhã. Por isso que eu tenho que olhar para o céu, e você também. Alguns dizem que a palavra de Deus ela se renova. Mentira! Da mula sem cabeça, do saci pererê, do curupira, do lobisomem. Quem renova todo dia é a misericórdia. A palavra, ela é uma só. Olhai para o céu, olhai para o céu. O salmista disse, Salmo 47, verso 8: olha o que ele diz na palavra: Deus reina sobre todas as nações, Deus se assenta
no seu santo trono. Lá no terceiro céu, Deus está sentado no trono e de lá está governando a minha e a sua vida. Olhai para o céu, igreja. Olhai para o céu, aleluia. Olhai para cima. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, verso 55, verso 56, está narrado na Bíblia que Estevão, depois de fazer dissertação de todo o Primeiro Testamento, os homens ficaram com tanta raiva que foram agora apedrejar Estevão. Observe que quando Estevão foi apedrejado, ele olhou para o céu, e olhando para o céu, Estevão viu Jesus à direita do trono, em pé, olhando para ele na terra. Estevão estava para morrer, mas quando Estevão clamava, Jesus ficou de pé no parapeito da eternidade e olhou para ele. Olhai para o céu, olhai para o céu, aleluia. Olhai para o céu, igreja. Olhai para o céu, aleluia. A Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 28, no verso do capítulo 21, verso número 28, está inserido assim: ora, quando essas coisas começarem a